Olá, sejam todos bem-vindos a mais um CDL Talks. Eu, William Santos, com José Valderico. Olá pessoal, muito bem, boa noite para vocês. A gente aqui da CDL Talks São João Batista, uma iniciativa para promover o comércio, trazer histórias inspiradoras e assuntos relevantes para que a gente possa crescer cada vez mais nesse setor. Já vai dando o seu like aí, vai fazendo compartilhamento, comentando. Aperte no sininho aí para poder receber as nossas notificações quando a gente chamar você aqui para mais uma edição. Hoje recebemos aqui Dona Salete Dias dos Santos, ela que é natural de Canelinha, é empresária aqui em São João Batista e vem contar um pouquinho da sua história pra gente de superação, de empreendedorismo e principalmente de voluntário às ações sociais da comunidade. Dona Salete, seja bem-vinda ao CDL Talks. Muito obrigada. Obrigada pela oportunidade de estar aqui falando um pouquinho da nossa história, né? Bacana. Dona Salete, conta um pouquinho pra gente, né? Como a senhora veio para São João Batista, né? A senhora é natural aqui da nossa cidade vizinha, Canelinha, mas já morou em grandes centros, né? E como foi essa jornada, essa experiência, hoje com 60 anos, né? Conta um pouquinho pra gente sobre isso. Então, eu sou natural de Canelinha, como você falou. Uma família de 5 irmãos. E com 17 anos eu resolvi que eu queria algo diferente para mim, né? Que eu queria, estava estudando, ia parar por ali e eu queria mais, assim, eu achei que eu poderia crescer. E sabia que por aqui na época, hoje é diferente, né? Mas na época não tinha muitas oportunidades. E eu fui para estudar e trabalhar. Só que assim, sem dinheiro, sem estudo, sem experiência. O início da gente lá em Joinville não foi muito fácil, foi bastante difícil. A gente não tinha a experiência para ter um trabalho que remunerasse mais. Então, assim, no começo da minha história no trabalho, eu trabalhava de telefonista, eu nunca esqueço, na empresa que eu trabalhei, uma única empresa durante 30 anos. Eu iniciei lá e me aposentei lá. Eu trabalhava no escritório até às 6 horas da tarde e das 6 às 9, às 21, das 8 às 21, eu limpava os banheiros do escritório, da fábrica, para ter um pouquinho mais de dinheiro que me permitisse, no ano seguinte, começar a estudar. Daí eu fui trabalhando e fui guardando aquele dinheirinho que eu ganhava extra. E no ano seguinte eu comecei a estudar. Aí fiz administração, comecei como telefonista, depois passei para faturamento. Para resumir a história minha na empresa. No final eu era como preposta do dono, as pessoas até achavam que eu era dona da empresa. Por quê? Porque a gente é de uma família que preza muito o trabalho. Né? Meus avós trabalharam na USAT. E eles trabalham, era aquela coisa sagrada. E a gente veio com isso na veia. Então, como profissional lá na cidade de Joinville, a gente acabou se tornando um profissional bom, assim, completo, que as pessoas poderiam confiar, a gente lidava com dinheiro. O dono, ele não exercia a função de dono, éramos a gente que exercia, né, a pessoa que trabalhava no administrativo, que trabalhava na fábrica, a gente tinha o papel de dono. Ele era um consultor de empresa e a gente aprendeu muito, sabe? A gente tinha uma bagagem muito grande por conta desse trabalho. Tanto que a gente ficou 30 anos na empresa. Ele confiava muito em vocês, né? Dando autonomia para que vocês executassem melhor, né? A gente também tinha contrapartida, né? A gente também se doava para que ele pudesse ter essa confiança. E assim foi a minha trajetória profissional nesses 30 anos, nessa empresa. Né? E eu pergunto, nossa, como foi que ele viu essa evolução da senhora? A senhora falou, passou 30 anos, a primeira vez que a senhora entrou e se aposentou. Começou ali telefonista, limpava banheiro, mas juntar dinheiro para ir para a faculdade. E a senhora disse que fechou essa carreira
com chave de ouro, quase um preposto já. Sim, Então, eu era preposta para todas as coisas, com advogado, com trabalhista, com Fátima, meio ambiente, isso tudo eu que tratava, né? Isso me ajudou depois na faculdade, porque eu sabia todas as coisas, né? Mas, assim, eu tive um papel muito importante na empresa, por conta dessa dedicação que a gente tinha. Aí eu pergunto para a senhora, a oportunidade, ela foi criada pela senhora ou a senhora viu e aproveitou? Não sei se ficou clara a pergunta. Tipo assim, a senhora criou aquela oportunidade para crescer, foi lá conquistando o teu espaço ou a senhora via que o espaço existia, mas não era preenchido e a senhora se adaptou para poder chegar naquele... Eu acho que as duas coisas, né? Quando eu enxergava, eu me preparava para exercer aquilo se fosse necessário. Por exemplo, eu sou formada em segurança do trabalho. Eu nunca exerci a função fora. Eu sou técnica, mas não exerci. Mas o que eu fiz? A empresa, quando tem um determinado tipo de funcionário, ela tem que ter uma CIPA constituída. E, por conta disso, eu fui 3 anos de banco de escola, daí já casada, com filhos, estudando técnica de segurança do trabalho, para não precisar pagar, vamos dizer, um outro profissional para cumprir ali algumas horinhas da legislação. Então, eu fui me aperfeiçoando. A senhora fez pela empresa. Foi criando o famoso multi-chapéu. Isso. Eu tenho essa colocação, né? Existe um livro que fala um pouquinho sobre os gerentes, né? Que possuem multitarefas. E isso, na verdade, tem que ter uma habilidade. Sim. Não é qualquer pessoa que consegue absorver diversas áreas que uma organização possui. Né? Às vezes, tem pessoas que têm o seu modelo mental, o seu perfil, o seu skill, que ele precisa trabalhar com aquela rotina, com aquelas atividades. Quando precisa, talvez, sair de algo que foge do seu escopo, ele tem muita dificuldade e até pede para sair. Chama sair da zona de conforto, né? Isso mesmo. Utiliza esse... E aí, hoje, as organizações, principalmente aquelas que iniciam, muitas vezes, muito nanicas e vão crescendo organicamente conforme o desenvolvimento, né, social, econômico e até mesmo de mercado, elas precisam ter uma adaptação, um tempo de maturidade para poder ir agregando profissionais aí de área, de setor específico. Enquanto isso não acontece, elas têm que buscar dentro do quadro de funcionários pessoas que têm esse perfil mais multichapéu, que consegue pegar mais atividades no seu dia a dia e consegue agregar isso dentro das empresas. E aí você começa a ter uma escala, né, de grau de responsabilidade, sim, uma escala de remuneração também, né? Você começa a ter uma remuneração diferenciada, né? E você acaba tendo mais responsabilidade, sim, e autoridade perante, né, a organização, e por isso aí você muitas vezes pode até se tornar um sócio da empresa, né? Então hoje o mercado ele está necessitado de profissionais assim. E muitas vezes o profissional ele acaba fazendo outras escolhas, né? Muitas vezes quando acontece uma aposentadoria, ou até mesmo, né, quando aparece uma oportunidade para ele de ele ingressar ou em outra organização ou ter a sua própria empresa, né? Sim. Então isso é o que acontece. Foi mais ou menos o que aconteceu com a senhora durante, né, esses 30 anos? 30 anos. E eu sempre falo, né, porque eu acho que a gente sempre tem que reconhecer. Eu aprendi muito com ele, né? Eu devo tudo que eu sei, né, a ele, porque foi assim um aprendizado atrás do outro, né? Então, com o diretor a gente aprendeu, até como ser humano, de novo eu falo, né? Até ser gente, até, né? Ele mostrava para a gente, né, nos treinamentos, ele incentivou muita leitura, e isso também, eu li muitos livros, né, Meta, Vicente Falcone, muitos livros, Gerentes Minuto, né, todos esses livros que hoje, né, a gente já lá na época, mas tudo isso por quê? Porque ele incentivava muito, né, e era bem assim puxado, a gente, né, hoje
fala para as pessoas, e ali na Grafix a gente trabalha muito com livros, e isso me motiva muito, porque eu sei que eu cresci como pessoa através das leituras, que ele pedia para a gente ler. Ele comprava os livros e dava os livros, nós tinha final de semana, ler, fazer resumo e discutir em grupo. Isso aí deu um crescimento, tanto que cada pessoa que saía dali se empregava muito fácil em empresas grandes, como Embraco, Consul, né? Hoje tem amigos meus que são gerentões nessas empresas aí. Então, eu sempre que posso, eu agradeço ao seu Luiz Henrique por ele ter me chamado a atenção para esse lado, né, do treinamento. E hoje a gente vê isso aqui no CDL, né? A gente também se motiva por isso. Eu tenho uma frase que foi inspirada, acho que pelo homem lá de cima, que fala exatamente isso, né? Seja um líder forte, inspire vida, transforme o ambiente onde você está, porque a gente tem um propósito e a gente precisa deixar um legado, né? Sim. Então, quando a gente tem líderes que conseguem nos extrair da gente o nosso melhor, porque muitas vezes a gente não consegue enxergar a nossa verdadeira capacidade, né? A gente não consegue visualizar o nosso potencial. Sim. E aí a gente precisa de pessoas que nos impulsione, que nos traga à luz, né, essa vocação que muitas vezes está escondida, né? Sim. Às vezes a gente guarda o nosso talento, né, e esquece que a gente precisa, na verdade, plantar esse talento em terra fértil. E essa terra fértil pode estar dentro de uma organização que consegue enxergar isso e consegue nos impulsionar, né, para voos mais longe, né? Não, e é interessante essas analogias, né? Aproveitando, continuando na analogia, que o importante é você saber que precisa também ter a sua parcela, né? Como a senhora falou. O fim de semana fazia rodas ali para discutir o livro. Estamos falando de fim de semana. Então a questão é o preço que se paga. Eu estava vendo uma vez um podcast, o cara falando sobre isso. O exército treina para guerra. Ninguém quer guerra, mas se um dia tiver, tá todo mundo preparado. Sim. É como tem aquela frase que fala também, né? Que tempo bom não faz bom marinheiro, né? O que faz um bom marinheiro é um tempo ruim, né? Porque é exatamente a diversidade que vai treinar. E o que eu vejo muito hoje em dia é essa dificuldade das pessoas de parar para ler, para estudar, para fazer um curso. A senhora viu a oportunidade surgindo e falou: se eu vou ter que pagar um salário para uma pessoa vir aqui ficar 3 horas por mês pro negócio, eu vou fazer esse curso. Porque o conhecimento ele não se perde, né? Não. O conhecimento que você adquire, você leva para a sua vida, como a senhora falou. Amigos meus hoje estão em grandes empresas porque pagaram esse preço, né? E a senhora comentando que na Grafix a senhora estimula isso também com as pessoas, né? Estimula esse aprendizado contínuo. E como é que é hoje a senhora na posição de ser a inspiradora de um grupo? A gente, desde que chegou, acho que todos conhecem a minha história, né? E a gente não pode deixar de falar da minha irmã, né? Então a Grafix ela já é uma empresa sólida, né? Ela já era uma empresa sólida quando a gente entrou. Por conta do tempo que eu fiquei com a minha irmã, né, cuidando dela, né? Período lá que todo mundo já também conhece, ela me confessou algumas coisas assim, e um dos desejos delas era que não vendesse a Grafix, né? E a gente está cumprindo esse desejo dela. Já que a gente vai, né, dar continuidade a esse trabalho, trazer um pouquinho do meu jeito de administrar, de ver como são as pessoas, como é que nós temos que tratar os nossos funcionários, trazer esse nosso jeitinho para a equipe, né? Então, hoje eu estou feliz. Não está totalmente como eu gostaria, porque daí a gente teve a pandemia, e a pandemia atrasou o crescimento da Grafix muito, porque não reduzi salário, não reduzi aluguel, não demiti ninguém. Claro que o capital de giro baixou bastante. Então, agora a gente está se recuperando, e depois a gente vai para o crescimento. E hoje a gente já tem produtos diferentes, e eu sou muito motivada pelas coisas. Uma coisa que eu acredito muito é tratar bem o cliente. Então, assim, desde lá a gente já tinha isso. Isso está gravado dentro do meu coração. O cliente ele tem que ser tratado com maestria.
Eu falo, não canso de falar, independente de classe, independente de cor, independente de potencial econômico, tem que ser tratado. Porque a empresa existe porque existe cliente. Porque se não tivesse cliente, nós não existiríamos. Então, só por isso, desde que eu cheguei, eu trabalho forte isso. O estacionamento tem que ser para o cliente. Quando eu cheguei, todo mundo colocava os carros na frente, no lugar do cliente, falava, quem paga o teu salário é o cliente. Então, o estacionamento tem de ser do cliente. Então, a gente vai trabalhando aos pouquinhos com alguns exemplos para colocar isso, né? E a gente já tinha um pouco isso que a minha irmã trabalhava, né? Eu acho que ela já tinha esse cuidado. E outra coisa que me motivou também, que eu cheguei, eu sempre quis trazer algumas coisas diferentes, assim, né? Tanto que hoje vocês conseguem ver que a gente já está trabalhando dessa forma, não como a gente gostaria, né? E um dia chegou uma moça lá na Grafix, daí ela veio comprar um presente, mas ia comprar outro. E eu ofereci, aí ela falou para mim assim, quando eu quero um presente mais elegante, assim, eu vou em Brusque comprar. Que aqui não tem nenhuma empresa capacitada. Então, ali me motivou. Viu uma oportunidade, uma né? oportunidade. De um problema que ela estava trazendo. O problema da pessoa disse, poxa vida, em Brusque comprar um presente com vinhos ou com cestas bonitas ou personalizadas, e isso me motivou. Mas a senhora perguntou para ela o tipo de presente que ela gostaria? Eu mais ou menos percebi no que ela vinha pedindo, né? Ela olhou assim para os nossos produtos e falou, aqui não tem o que eu gostaria, ou vou ter que comprar em Brusque. Né? Então, isso me motivou a ser diferente, né? A ter essas oportunidades. Por quê? Quantas pessoas que talvez estivessem no lugar dela, né? Então, hoje a gente trabalha com algumas coisas, alguns produtos mais elaborados, mais personalizados, que é dando a possibilidade dessas pessoas não precisar ir para Florianópolis ou para Brusque comprar determinados produtos. Então, oportunidades, elas estão aí, ó. Eu noto na fala da senhora... A gente tem que estar atenta para... Exatamente, desculpa até interromper naquela hora. Eu noto na fala da senhora que a senhora tem uma percepção muito aguçada, no sentido de, tipo, não tem um produto mais elaborado, uma necessidade. Isso. A empresa precisa evoluir nisso, uma necessidade. E a senhora consegue preencher essas necessidades. Sim, e também sempre escutando os funcionários, né? Porque hoje a gente trabalha numa parceria. As meninas, elas também têm visão. Então, a gente junta isso tudo. E aí, a soma é um desenvolvimento melhor. Ganha todo mundo, né? Mas eu acabei fazendo para a senhora uma pergunta e eu esqueci exatamente dessa trajetória. A senhora estava muito consolidada na outra cidade, né, em Joinville. Uhum. E a irmã da senhora foi acometida por uma doença e a senhora largou tudo, tirou tudo e se mudou para cá. Vamos contar um pouco, né, sobre essa transição, porque é uma transição que não foi só a senhora, foi sua família, né, que abraçou essa causa. Ainda está um pouco dividido, né? Eu com a minha filha, a gente está aqui, eu com a minha filha, e o meu esposo e o meu filho estão lá, porque ele ainda é professor no Senai e o meu filho faz doutorado lá. A família está um pouco dividida. Então a gente está, né? Mas a gente está sempre ligado, né? Sempre fazendo as coisas em união, né? Sim, sim. Isso aí. Mas como foi assim, essa decisão, tipo assim, nossa, minha irmã está passando por uma situação, precisa de mim? Eu acho que isso já é um pouco de mim, essa coisa do servir. Porque eu já parei de trabalhar para cuidar do meu sogro 7 anos, né? Foi tudo bem. Voltei a trabalhar, aconteceu com a minha irmã. Eu não pensei 2 vezes, né? Então, acho que isso é uma situação assim que já é da pessoa. E a minha irmã, ela tinha muita confiança em mim. E todos os médicos, né? A gente, no início, eu repartia, né? O meu irmão também ajudava. E aí... eu ia para Joinville, Canelinha, Florianópolis, Canelinha, Joinville, e isso estava me deixando doente, né? Assim, cansada. Então, bem mais no final do tratamento dela, a gente, então, veio mesmo para ficar com ela, até porque ela não queria que eu saísse, assim, né? De perto dela, no final, assim, sabe? Sim. E aí, a gente foi se apegando muito e... tomei essa decisão e daí ela me confessou essa parte. Então, eu já estava aposentada, né?
a minha filha, que é a afilhada dela, recém-formada, né? A minha filha, ela é uma arquiteta, essa menina que me ajuda aqui na loja, ela é arquiteta, mas não chegou a exercer a função, porque daí quando ela se formou, a madrinha adoeceu. Daí ela veio para ajudar. Então, achei muito bacana, porque comércio, vamos dizer, a filosofia é a mesma, né? Tem clientes, tem fornecedores, tem folha de pagamento, tem tudo, mas é diferente da indústria, né? Porque a indústria, tu vai conquistando um cliente, vai, né, vai às amostras, tem todo um período, lá na empresa, a gente tinha alguns clientes fortes, né? Que eu trabalhava, tinha que cuidar dos contratos. E a gente trabalhava com Angelone, com Pão de Açúcar, com o Walmart. Então, são clientes fortes, né? Você tinha que estudar mais os clientes, porque uma reunião no Pão de Açúcar, para tomar uma decisão, se tu não tivesse as informações, se tu não fosse esperto, eles te derrubavam. Porque eles não estão nem aí se você era pequeno, se você era grande. Eles, né, queriam era verba para isso, verba para aquilo, então você tinha que mostrar, né? Então, isso era um trabalho muito forte que eu fazia lá, um trabalho que eu gostava muito. E aí, quando eu decidi vir para cá e tocar o comércio da minha irmã, ali é comércio, né? Você compra um produto e vende, né? Então, ali, a atenção ao cliente é ainda mais forte, porque o mercado é competitivo, muito mais do que na indústria. Então, foi uma decisão assim, eu tenho 60 anos, né? Muitas pessoas poderiam já estou aposentada há alguns anos, mas, assim, eu tenho uma vontade muito grande de trabalhar, de fazer pela comunidade, né? Eu aqui não faço um terço do que eu fazia lá, né? Entendeu? E isso é importante ressaltar. Eu participei, né, de boa parte do processo de tratamento oncológico que a Eliette passou, né, e percebi muito essa união dos irmãos, principalmente, né, nas idas e vindas que você tem que passar nesse momento, né, e fazer os tratamentos que é fora, muitas vezes são em Florianópolis, Blumenau, são em grandes centros, né? Uhum. E isso é cansativo, né? E percebia muito quando eu também, na época, a Eliette fazia parte da nossa diretoria, como diretora financeira, ela nunca quis sair, né? Ela permaneceu até o final, né, do seu ciclo de vida. E a gente tinha um cuidado muito grande de evitar de ir lá. Na época ainda a gente até automatizou um pouco os processos da entidade, principalmente da questão de pagamento, para poder ajudar ela, porque ela conseguia tomar as decisões ali financeiras, né, pelos aplicativos dos bancos, né? Durante o meu início lá na CDL, a gente ia... Zé, com um fardo assim, mais ou menos, de cheque para que o presidente... E a tesoureira, né, que no caso era a Eliette, assinar para a gente poder pagar os nossos fornecedores, né? Pagar, né? Aí, né, as despesas que a CDL tinha durante o mês. Na época a gente tinha um produto ali que praticamente só ele dava em torno aí de 200 boletos. Então era praticamente, né, não vazia 200 cheques, mas ela acabava consumindo da gente muitas folhas, porque um pagava num período, pagava no outro. Sim. E tal. Então a gente automatizou alguns processos financeiros exatamente para minimizar, né, essa ida, tá atrás, né, entrando muitas vezes na intimidade da Eliette ali. E a gente percebeu assim, o quanto ela tinha uma ligação muito forte contigo. Sim. Isso provavelmente vinha também da infância, né? Sim. A diferença de idade de vocês era de quanto tempo? Lá em casa foi assim, né? Um cada ano, né? Então eu tenho 60, meu irmão 59 e ela vai fazer faria 58 anos agora em 22 de sábado, né? 22 de outubro. De outubro. Então assim, a gente foi criado muito próximo. E aí, porque eu saí de casa muito cedo, né? Ficou aquele... E Deus permitiu, né? Porque eu sempre acredito muito nas forças de Deus, né? Deus permitiu, né, que eu pudesse recuperar um pouquinho daquilo que eu perdi. Desses 40 anos de ausência. Porque eu vinha sempre visitar meus pais, mas daí ela sempre tinha os compromissos dela, os bailes, as coisas que ela gostava, né? Ela sempre muito ativa, né? Muito ativa na comunidade. Então, assim, mesmo quando eu vinha, a gente se via muito pouquinho, assim, às vezes no sábado à tarde ou no domingo no almoço e a gente já saía. Então, Deus permitiu até isso, né? Que foi eu poder, naquele momento, estar com ela.
e procurar os recursos, né, para ver se aquilo que ela foi acometida tinha alguma forma de melhora, de cura, né? Então a gente foi para vários lugares, Curitiba, eu fui uma cidade chamada Jaú, que é, vamos dizer assim, o centro da oncologia no país, o que é de melhor em oncologia está lá, né? E aí eu lembro quando eu vim de Curitiba, que tudo que o médico me falou sobre ela, eu vim chorando de lá, que o meu filho disse, mãe, vai dar um ataque na minha mãe, né? Porque eu vim chorando de lá, de Joinville, por aquilo que o médico falou, porque quando você vai buscar uma segunda opção, tu nunca vai buscar o negativo. Mas sempre com uma esperança, né? Tu sempre vai com esperança. E eu fui, assim, muito esperançosa. E aí tudo que o médico falou, e aí foi assim, que nem fosse jogado um balde de água fria em cima de mim, assim. E aí eu me lembro, assim, meu filho comentou, eu vim de lá, de Curitiba até Joinville chorando, porque eu não aceitava, assim, né? E depois a mesma coisa em Jaú, né? Um lugar que eu nem conhecia, fui de ônibus, porque a gente tinha pressa e não acertava lá os horários. Então, um lugar que eu não conhecia, não sei nem onde ficava, mas eu fui com a esperança também. E essa médica que eu consultei em Jaú para ver se a gente tinha, né, alguma forma de cura, eles foram premiados num congresso em Chicago, porque Chicago é o centro, sim, né? E aí a gente, conhecendo tudo isso, a gente fica esperançosa. Sim. E daí, quando chega lá, você recebe o mesmo diagnóstico. Aí é mais um lugar que você não tem ninguém conhecido. E aí você, na rodoviária, eu lembrei do moço veio perguntar, a senhora está sentindo alguma coisa? E eu precisei contar um pouquinho para ele, né? Então, assim, quando a gente lembra de tudo que a gente passou, a gente vê quanto a gente é forte e quanto Deus age, né? Através da gente. Demais. Isso é bíblico, né? Quando a gente pensa que está forte, é que a gente está fraco. E quando a gente pensa que está fraco, é aí que a gente está forte, né? Parece que vem algo sobrenatural. Na frente dela sempre forte, né? Mas aí depois a gente se desmontava porque a gente, né, é ser humano, né? E isso mostra a resiliência e principalmente, né, a empatia, né? Que as pessoas precisam ter para poder tá dando esse suporte, esse apoio. Eu via muito também essa questão da gestão, né, que a Eliette fazia na Grafix, principalmente com a entidade, com a CDL, né, essa participação dela, né, ela como sócia ali há muitos anos, sempre muito ativa e participativa do movimento, vinha principalmente fazendo o quê? Fazendo ações, né? Ações com a comunidade. E eu percebo que isso também tem, né, Salete? E isso iniciou lá em Joinville ou quando na infância aqui em Canelinho tu também já tinha essa participação na comunidade? Como é que era? Não, aqui nas escolas, assim, né? Minha mãe sempre fazia a merenda dos alunos, a gente sempre ajudava, já tinha a minha mãe nas festas, nós saímos... às vezes até de carroça, pedir prenda para a igreja, quer dizer, mamãe já colocou isso para a gente. E quando eu estava cuidando do meu sogro, que eu parei de trabalhar, eu fui trabalhar como voluntária na igreja, um padre veio conversar comigo, ele soube já que eu estava em casa, e ele me pediu, por favor, porque ele gostaria de botar alguém que entendesse um pouco de gestão, né? Então, ele estava muito certo. Né? Porque quando a gente entrou, a gente viu muita coisa assim que a gente pôde contribuir, né? Sim. E ali eu fiquei 6 anos e eu só saí porque mudou de padre, né? O padre Renato falou, você não vai ficar a vida toda lá, né? Então, você continua, mas estava ficando muito difícil, né? Então, a gente acabou saindo, contribuí 6 anos, a gente fez muito projeto, a gente montou uma ação social muito bacana, com jeito de empresa, entendeu? Então, a gente recebia as doações, porque não era assim, uma comunidade tão pobre, né? E a gente organizou uma ação social assim como fosse um almoxarifado de empresa, tudo em caixinha, tudo por tamanho. Então, quinta-feira a gente distribuía, vamos dizer, alimentos e roupas. E aí chegava, a gente fazia como fosse um pedido. Primeiro põe o pessoal numa sala, o padre conversava, falava, e depois eles iam para faziam um café e a gente ia preencher os pedidos deles. Então, faz a entrevista, vê
número, quantidade, tudo. Você ia lá, né? Era tão bacana, é como tinha no almoxarifado. Pegava a camisa número 2, a calça tal, o tênis tal. Então, assim, aquele modelo, né? A gente montou junto com os amigos. Isso é hoje... até hoje está funcionando muito bem. Profissionalizou, né? Foi um exemplo lá em Joinville, muitas igrejas vieram lá, e a nossa, que nos ajudava muito lá, é a Marilise, que era delegada na época lá, que hoje é a vice do Jorginho. Eu participei recentemente de uma reunião que tinha, né, com alguns colegas, e eles relataram uma visita que eles fizeram dentro de uma igreja evangélica, se não me engano, em Florianópolis ou em Criciúma, não exatamente o local, que tinha esse modelo também, que é um mercado comunitário. Deles era um mercado comunitário, encantador, onde as pessoas se cadastravam, né, e eram acompanhadas, no caso lá, pelo pastor, para poder fazer o quê? Para poder ser alimentado espiritualmente, mas também poder retirar alguns alimentos que estavam faltando na casa. Sim. Faltava um azeite, por ele estar sendo assistido pelaquela igreja, ele poderia ir lá retirar aquele azeite, né? Aí depois ele poderia ir lá retirar o açúcar, assim. Se ele tinha algumas metas e alguns compromissos que deveriam ser cumpridos. Se ele saísse fora daquilo, porque tinha pessoas na lista de espera, ele perdia, né, o processo. Durante 6 meses ele teria o direito. Exatamente. Ou até mesmo até ele encontrar um emprego de trabalho. Então, né, a Marilise nos ajudou no mercado. A Marilise e a menina dela que era assistente social, que nós tínhamos uma assistente social também, ela nos ajudava a encaminhar o trabalho. Então, a gente não só dava o peixe, como diz, né? Também encaminhava para o trabalho, também a igreja que eu trabalhava, tem o Colégio Dom Bosco junto. Ela é uma igreja salesiana. E aí as crianças que não tinham escola já encaminhava para a escola ali. Então era um projeto muito bacana. É um projeto muito bacana que ainda funciona, né? É um serviço social realmente, né? Tipo esse assim, era bom, porque ali você já casava, já batizava os filhos, né? Via que tinha essa necessidade, então a igreja já tomava a frente para ajudar. Então, esse trabalho é um trabalho que me motivou bastante, né? Mas, assim, o que eu mais gostei ainda também foi o da Associação de Moradores, né? Porque em 2009 eles me chamaram para ser secretária e eu fiquei todo um período. Então, ali, em 2012, por ali, 2013, a gente ficou presidente. E aí foi bacana, porque é um grupo de pessoas... A Associação de Moradores é um grupo, assim, que são pessoas de mais idade. Porque o jovem não gosta desse tipo de trabalho. Então, a gente pegava... tinha os idosos, assim, aquelas pessoas que já eram aposentadas, que queriam que a sua rua ficasse melhor, que tivesse faixa para pedestre, que tivesse rebaixamento no calçamento, todas aquelas coisas, assim, para cadeirantes e tudo, né? Então, assim, claro, se você tem uma associação forte, você consegue muito. E ali foi esse trabalho... Isso hoje eu sinto falta. Como funciona a Associação de Moradores assim na prática? Assim? Era um grupo, né? Um grupo voluntário também. A gente tinha um estatuto, né? A gente não tinha caixa, essas coisas, porque tirava xerox, a gente mesmo que pagava, então a gente preferiu não ter parte financeira, que era para não se incomodar. Então, a gente fazia assim, a gente fazia as reuniões, levantava as demandas da comunidade, a gente fazia os ofícios, aí era onde que eu entrava, porque eles não tinham esse conhecimento de mandar um ofício para... Muitas vezes são pessoas idosas e simples também, são pessoas né? simples, e isso que é encantador, né? Porque eles, quando eles... A pessoa assim que tem um objetivo, eles vão ajudar, né? E aí a gente levantava as demandas, fazia os ofícios e encaminhava. Joinville tem um modelo de secretarias de bairros, né? Subprefeituras, então a gente tinha muito contato. Por essa situação, a gente acabou tendo bastante contato com deputados, prefeitos. A gente conhece muito. Eu conheço o Darcy de Matos, que é, né, um amigo da gente forte. O do Deller, que é o que ajudou na época que eu era presidente, ele era o prefeito lá, né? Maurício Peixe, tem uma série de pessoas, o Rodrigo Coelho, que são pessoas influentes que a gente tem bastante conhecimento.
Darcy de Matos esteve ali na loja outro dia. Né? Exigi que ele viesse, porque já fazia um tempo. Aonde que você está, é importante que esses network não se desfaça. Por quê? Porque nós não sabemos a hora que a gente não vai precisar deles, né? Sim, É fato. Então, a gente precisa manter. Tá vindo, então faço questão que você venha. E muitas vezes a gente não tem esses insights, né? Que, poxa, eu vou doar uma parte do meu tempo, eu vou doar uma parte do meu conhecimento, eu vou doar um pouco dos relacionamentos que eu construí durante minha vida para uma comunidade que seja ela de bairro. Isso, né? Às vezes a gente quer tanto um status, né? Eu quero, por exemplo, uma CDL, ser presidente de uma CDL, ou ser, né, prefeito do município. Eu posso iniciar sendo um representante, né, com conteúdo que queira agregar e não dividir, para que aquele ambiente onde eu estou inserido novamente, né, possa ter um diferencial, possa ser visto com outros olhos. Porque eu sempre sou positivo e tenho a crença nas pessoas de que ninguém está em algum local, algum ambiente, alguma posição de tomada de decisão, a palavra popular, com a caneta na mão, para ir lá e querer prejudicar as pessoas. Eu sempre tenho um olhar positivo, dizendo que quem está com a caneta na mão, ele quer melhorar o relacionamento e a vida das pessoas. Quer melhorar o seu posicionamento, seja ele político, ou que seja ele empreendedor, para mudar o ambiente onde ele está inserido. Correto? Então, às vezes, a gente consegue gerar um monte de network, relacionamento, amizades, que muitas vezes começa com colegas e se torna uma amizade íntima, que acaba virando compadre e que muitas vezes pode gerar um relacionamento, né, amoroso, para quem é solteiro. Né? E isso faz bem pra gente. Né? Eu sou um pouco... como é que eu vou dizer? Eu sou muito apto a essa questão de estar participando, né, da comunidade. Hoje a CDL me dá essa condição como executivo. Bacana. Estou sempre participando de eventos aí para poder realmente assim agregar, poder conhecer as pessoas, verificar as dificuldades que elas têm, principalmente no setor empresarial, no setor do capital, que é onde eu estou inserido, né? E que bom que tem pessoas como a dona Salete, que também está, né, com o seu tempo à disposição para as questões sociais, né? E tem também alguns projetos aí já pessoais para que em algum momento da minha vida profissional e pessoal eu consiga entregar, né, alguma coisa para a comunidade. É muito bom. De forma gratuita, né? É muito gratificante se trabalhar, porque assim, as pessoas hoje em dia são muito imediatistas. O trabalho social, o que você ganha? Você ganha amizades verdadeiras, né? Você ganha reconhecimento. E as pessoas, hoje, elas querem muito o retorno financeiro. E o trabalho voluntário, ele te cresce como pessoa. E é isso que realmente importa, assim, né? Depois que você já tem, vamos dizer, uma carreira que já está formada, já está aposentado, quer dizer... E mesmo sem estar aposentado, eu acho que todo mundo consegue ter um tempinho para... Imagina, se todo mundo tirar um tempinho para o bem comum, mesmo que seja pouquinho, né? Vai ter, né, uma grande transformação no bairro, na cidade, no estado. É verdade. Acho que nós temos que pensar dessa forma. Todo mundo tem um tempo para fazer o bem, né? E às vezes a gente acha que o nosso pouco pode ser muito para uma comunidade. Uma senhora comentou ali, redigir um ofício. A senhora tem o linguajar, o traquejo, que às vezes eu não posso ter. Ou então uma pessoa mais necessitada não tem, você com uma dica assim, cara, não faz assim, faz desse jeito. Não pensa desse jeito, pensa... Uma intervenção tua, simples que seja, né, pode mudar o rumo de alguma coisa. Né? Hoje a gente vê alguns projetos que nasceram na associação. E aí você passa, e quando eu passo lá, a gente fica assim, para na frente, olha, uma galeria que hoje em cima tem uma área de cimento, que as crianças brincam de skate, né? Então, a transformação de um na rua, né? Uma parte mudou tudo
a mudança de trânsito, de fluxo. Mas por quê? Porque a gente foi lá com dossiê e comprovou que nós tínhamos um índice alto de mortes, de acidente ali. Então, assim, as pessoas são muito imediatistas. Tem que fazer um trabalho bem feito, vai fazer um dossiê, junta foto, junta isso, junta aquilo. As pessoas, elas olham, vejam a coisa técnica, vejam realmente, né, que precisa mudar aquilo ali. E você consegue. Agora, se vai lá só falar, porque, né, não, foram tantos acidentes, foram tantas pessoas mortas, né, infelizmente é assim. Sim. Mas é assim que você faz um levantamento técnico para ter argumento de fazer alguma mudança. Porque mudar um trevo que já, meu Deus, quantos anos tem lá, numa rua que é Dona Francisca, que é famosa, que é isso, que é aquilo, tem que ter um argumento técnico. E tem que pesquisar Você e tem precisa que ter dados, né? Contra dados não existe argumentação. Né? Dados verdadeiros, que você tem indicadores, né, daquilo que você está falando, se comunicando, está trazendo ao conhecimento a público. E aí o gestor público, ou que seja o gestor privado, ele não tem argumentação contra dados. Sim. Né? Não é o meu desejo, é os dados que estão apontando isso, né? E aí, com certeza, a gente leva para um nível de profissionalismo onde ou você diz que neste momento eu não consigo executar porque também os dados financeiros não me deixam, que pode acontecer, né? Ou você não executa porque você não quer. Exatamente. E aí você tira a pessoa muitas vezes da caverna, né? Tira ela da zona de conforto. Exato. Ela vai te dizer sim ou não. Ele não fica, talvez, vou ver, quem sabe no próximo semana tu vem aqui. Não. Os dados estão aqui, né? Os dados estão dizendo que a cada 2 dias tem um atropelamento. No segundo, se você não fizer nenhuma ação agora, nesse exato momento, daqui a 2 dias pode acontecer um acidente naquele local. Então, os dados, eles são importantes para você construir dossiês, para você construir projetos, que a gente vê aí, né? Muitos projetos que são lançados e não são executados. Porque muitas vezes falta embasamento, é a vontade daquela pessoa, né? Achando que a vontade dela é soberana, que a vontade dela vai prevalecer. E a realidade é diferente daquilo que a gente idealiza, né? Fazer o bem, que o retorno vem. Não é muito fácil você virar e dizer, aqui acolá rola um acidente aqui, mas se você chegar assim, em um mês teve tantos acidentes, em um mês aconteceu isso tantas vezes, ou como a senhora citou, né, às vezes uma rua que já tem muito idoso, precisa de uma acessibilidade melhor, precisa de uma rampa, precisa ter um saneamento, precisa ver alguma coisa que promova. Então um bairro que tem muita criança, não tem uma praça, ou então a praça está sucateada, está quebrada, não tem um canto onde as pessoas possam caminhar. Então tudo isso valoriza o bairro, valoriza as pessoas. E é interessante ver que a senhora, à medida que se envolve com um projeto social, se envolve também em novos projetos na sua vida, né? E eu queria que a senhora trouxesse um pouco para a gente nesse ponto, como é lidar com esses novos começos, né? Porque a senhora comentou, fui cuidar do meu sogro e comecei um projeto social. Vim cuidar da minha irmã e comecei também a me envolver em outros projetos. Então, como é esse começo, esses novos começos, assim, como é que a senhora lida? Se tem alguma dica para poder passar também em cima disso, tipo, o que motiva a senhora a estar engajada em tantos projetos? Aqui eu ainda não faço nada no lado social, né? A não ser algumas campanhas na Grafix, que a gente faz no Volta às Aulas, né? Fazer o bem que o retorno vem. Então, esse já é um projeto que a gente tem todos os anos, esse ano vai ser o 3º ano que a gente vai fazer. Tivemos parado ali em função da pandemia. Começar, né? Quer dizer, vim para cá, estou começando. É um começo mesmo. Por quê? Porque, vamos dizer, se eu for tocar um comércio lá em Joinville, eu já conheço os costumes, eu já conheço, né, das pessoas, sazonal, que vende, né, população, faixa etária, ou faixa econômica, aquele bairro é assim, aquele bairro... Conheço tudo de Joinville. São João Batista, não conheço nada ainda. Né? Então, qual que é o sucesso? É calma, observar. Ir fazendo as coisas e observando. Né? E vai estudando, vai analisando, vai oportunizando, vai implantando aquilo que para ti
é uma coisa assim sagrada, que é o cuidado com o cliente. E eu acho que esse aí vai seguindo e sucesso vai ser Isso é muito uma decorrência. Isso é um fato que muitas vezes as empresas não conseguem se atentar, né? Eu tive agora até uma visita recentemente de uma empresa nova da cidade e eles foram bater em alguns outros estabelecimentos e aí se depararam com a cultura. Sim. Aquele planejamento que eles têm, aquele processo que já está desenhado, definido, ele não conseguiu ser executado na cidade. Não dá. Executa em outras, mas aqui em São João eles tiveram uma dificuldade já de entrada. Por quê? Porque existe uma cultura, existe já um projeto desenhado por outro, né? A gente chama por outros stakeholders, né? E aí faltou. Isso, né, acontece tanto em empresa pequena como em empresa grande. Faltou o quê? Se debruçar e identificar a cultura da cidade. Como é o comportamento das pessoas para tomar decisão, como que é o comportamento das pessoas para compra, né? Sim. De produtos, do serviço. E isso que a senhora falou é muito importante. A gente identificar e a gente fazer o quê? A gente ir com calma nas ações, né? Vai identificando e aí planeja, executa, mensura, vê se deu certo. Sim. Se deu certo, permanece, intensifica aquela ação, né? Existe uma ferramenta que é bastante importante nos negócios, que se chama a matriz fofa, na SWOT, né? Que é você identificar, né, as oportunidades e ameaças que existem durante o seu negócio e principalmente, né, as fraquezas e as forças que tem. E aí você consegue fazer essa pré-análise para poder melhorar o ambiente de negócio, né? Eu percebo no pouco que eu estou inserido dentro da Grafix hoje, que percebesse algumas oportunidades, fizesse algumas melhorias, até mesmo de exposição de produtos, trouxe algumas novidades, né? E isso com certeza vem melhorando e agregando, né, o faturamento da empresa. Lógico que a gente vem de uma pandemia, onde boa parte dos negócios de varejo sofreram de uma forma ou outra um baque de caixa e automaticamente diminuíram o seu capital, até porque a senhora também tomou algumas decisões, como falasse, né, de não diminuir aluguel, de não mandar ninguém embora, permanecesse com diminuir salário, né, com os mesmos salários e tal. Então, isso tudo, querendo ou não, você sacrificou a sua empresa, Sim. lógico, por um bem maior, que é o cuidado com as pessoas. Que são as Que é pessoas. aquilo que a senhora colocou do teu princípio, né, daquilo que vem de dentro para fora, que é o cuidar das pessoas, cuidar do cliente, muitas vezes não é somente o externo, Não. mas sim também o cliente interno, né? Uhum. A gente percebe lá que hoje tu tens, né, a tua filha trabalhando contigo, como colocou, tem o teu genro, né? Tem também as irmãs, Laís e a Ana, né? Então, isso tudo mostra que é realmente uma equipe que trabalha com espírito familiar, né? Né? Lógico que a Ana e a Laís já estavam desde da gestão da Eliette. Tem uma outra funcionária lá também, que é a Jéssica. Né? Mas também percebemos que a chegada de vocês mantiveram o propósito da Eliette, principalmente, que é manter a Grafix, né, no mercado. E isso é importante para a entidade e para a sociedade também. É uma marca que a gente tem um respeito e um carinho muito grande. Já está inserida na cidade há muito tempo, né? E principalmente a gente vê que a senhora também conseguiu, do seu jeito, um pouco mais cautelosa, conquistar o reconhecimento, principalmente da diretoria da CDL, né? Onde hoje você também faz parte, já entrou se doando para a entidade ali, foi convidada, até porque a entidade tem essa cultura de manter as pessoas que dão resultado para ela, né? Dão o resultado do tempo, o resultado de ideias, né? Prepõem soluções quando a gente tem problemas também para
resolver e com certeza vens a agregar e não a dividir. Isso mostra a força, né, da entidade. E eu sou muito grata. Eu sou muito grata por poder participar desse projeto. Muito grata mesmo. Porque... E nós estamos chegando ao final desse CDL Talks. Quero aqui agradecer mais uma vez, né, a presença do Zé aqui, nosso co-host, ele aqui, que nos ajuda muito aí na condução. Quero agradecer também a tua presença, Salete. Tá? O aprendizado foi gigante. Eu que agradeço. Que bom que você aceitou esse desafio, a gente poder trazer um pouquinho da sua história, relembrar a nossa saudosa Eliette e principalmente, né, mostrar que a doação ela gera gratidão. Né? Então, deixo o microfone aqui aberto para que você possa falar, né, para as pessoas que estão participando conosco aqui, né, falar um pouquinho do que te move e por que as pessoas devem seguir o propósito, né, aquilo que vem de dentro para fora. Se joguem, acho que a palavra um pouco que o Zé estava tentando buscar aqui é isso, sabe? A senhora, quando a gente fala do novo, assim, passar no processo novo de ter que largar o emprego para cuidar do sogro, depois ter que vir, entrar no mercado de trabalho de novo e aí tem que largar o mercado de novo para vir cuidar da irmã. Escola de novo, tudo isso é um novo para a senhora. Acho que a senhora se joga, entre de cabeça naquilo que a senhora acredita que é positivo, que é salutar, que vai trazer algum retorno que seja para a sociedade, né? Principalmente, porque a sua presença, onde a senhora está inserida, agrega e ilumina. E aí, deixo o microfone da CDL Talks para poder falar um pouquinho. Então, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui hoje falando um pouquinho da minha irmã. A gente, quando fala dela, a gente se emociona, não adianta, é sempre assim. Até porque a gente tem uma semelhança física, as pessoas acham isso. E muitas vezes as pessoas estão falando comigo pensando que estão falando com ela. E eu tenho que falar para as pessoas que eu não sou aquela pessoa, eu sou a irmã dela. Acho que enquanto a gente for proprietário da Grafix, ela vai ser sempre a loja da Eliette. Sinto a presença dela o tempo todo. Eu sinto que ela sempre está por ali, com a gente, né, zelando pelas pessoas. E ela amava muito a cidade, ela amava muito São João. E isso a gente sentia, né? Ela comentava das pessoas, a gente ficava alguns domingos sentadinha, né? Que no final a gente foi para Florianópolis lá. Ela ficou lá para não ter esse trajeto, porque estava prejudicando muito, porque vamos dizer assim, a patologia dela estava toda espalhada pelo corpo, então a remoção era muito dolorida. A gente tomou a decisão de deixar ela lá enquanto fazia os tratamentos. E muitas tardes, assim, muitas conversas, e ela me falava de todas as pessoas, assim. Então, às vezes as pessoas chegam lá e se apresentam, a gente lembra, né? A gente sente realmente essa presença dela. Eu sei que ela está muito bem, muito, muito melhor que nós, né? Eu espero, assim, que conquistar muitas amizades por eu ter tomado essa decisão de continuar a Grafix, né? E espero contribuir um pouco, né, na cidade, tanto com o projeto Grafix e também com projetos sociais, como a gente fazia lá. Algumas igrejas a gente já está indo, assim. Canelinha, eu fiz um trabalho, ajudei agora na festa deles lá. Lá eu organizava a festa da paróquia que eu trabalhava. Então, a gente trabalhava com 300 voluntários. E, então, é uma habilidade que tem que ter, boa né? Gestão, né? Mas é uma coisa que a gente faz com carinho. E eu sempre sou muito grata a todas as oportunidades. E o que eu deixo, assim, para o jovem que, de repente, está escutando, ouvindo, né? Nunca desista dos seus sonhos. Tipo assim, vai pintar dificuldade? Vai ter dificuldade. Eu mesmo sou um exemplo, né, de vou voltar para casa ou vou continuar? Não, eu não posso voltar. Meus irmãos, qual é o exemplo que eu vou dar para os meus irmãos se eu voltar? Que eu sou uma fracassada, né? Então eu fiquei, eu custei, né? Sofrimento, mas venci, estudei, casei, comprei casa, casar na praia, tudo fruto do meu trabalho. Né? Então, foi uma carreira bacana,
enquanto eu estava lá. E agora a gente quer continuar aqui, agora já mais pensando para filhos e as pessoas que trabalham com a gente, né? Tá bom? Obrigada mesmo, né? Que Deus abençoe. Nós é quem agradecemos, Salete, e aqui eu deixo uma frase de Napoleão Hill, que é o seguinte: eu conheço pessoas que triunfam e sempre triunfarão. Sabe por quê? Eu vou te dizer o porquê. Porque nunca desiste dos seus sonhos e sempre terminam aquilo que começa. Então, muito obrigado a você que esteve conosco aqui no CDL Talks. Curte o nosso canal. A gente vai ter também esse papo aqui no Deezer, no Spotify, e nos encontramos na próxima quinzena. Valeu. Grande abraço.